Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos entrar agora na parte da farmacologia endócrina, falando de tireoide. Serão 3 vídeos sobre tireoide. O primeiro vídeo a gente vai ver a fisiopatologia, como é que ocorre a produção dos hormônios da tireoide, como é que se controla essa produção. E depois a gente entra no distúrbios, né? No hipertiroidismo e no hipotiroidismo. Serão os outros 2 vídeos, ok? Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou farmacêutica, PhD em farmacologia. E nesse canal, no mundo da farmacologia, a gente tem como intuito passar a farmacologia de uma forma simples e fácil de ser aprendida. Então, são vídeos curtos com temas únicos para que você procure por esse tema mais facilmente na internet, no YouTube, e você consiga localizar facilmente o que você precisa estudar ou aprimorar. Certo? Então, eu espero que vocês sigam o canal, curtam o vídeo e vamos lá. Boa aula para todo mundo. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai começar a falar sobre a farmacologia endócrina. O que é a farmacologia endócrina, né? Quando a gente fala de farmacologia endócrina, a gente está falando da produção de hormônios. É a farmacologia dos hormônios. Então, vamos conhecer as funções desses hormônios, vamos compreender como é que ocorre o controle fisiologicamente pelo organismo, o controle normal do nosso metabolismo. Vamos ver as consequências metabólicas da produção anormal. Então, num processo patológico, numa produção anormal, o que acontece com o nosso metabolismo? Então, substâncias que podem substituir os hormônios. Então, os fármacos que podem substituir os hormônios são os miméticos, os antagonistas ou os fármacos que interferem na síntese desse hormônio. Estimulam ou bloqueiam a síntese desse hormônio, ok? Então, hoje a gente começa com a tireoide. Então, nós vamos falar de anatomia e histologia da tireoide, síntese e secreção dos hormônios da tireoide e as ações sistêmicas desses hormônios, ok? Nas próximas aulas, nós vamos ver o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Então, verificando um pouco a anatomia da tireoide, a gente observa que a tireoide tem essa forma de borboleta, né? Ela fica aqui abaixo da nossa laringe e na frente da nossa traqueia. Então, a gente vê que ela é formada por folículos, né? Esses grânulos. Então, ela não é um órgão, né? Uma glândula lisa. Ela é formada por esses folículos que aí ela fica facilmente palpável. Essa aqui é uma visão real da tireoide, está aqui o lóbulo, os lóbulos, né? Os 2 lóbulos da tireoide. E ela produz aí os hormônios. A tireoide é uma glândula extremamente irrigada. Por que ela é uma glândula que tem que ser extremamente irrigada? Porque ela produz os hormônios tireoidianos que precisam ser liberados na corrente sanguínea. Para que isso aconteça, eu preciso de ter bastante irrigação nessa região. Quando o médico apalpa a região da tireoide, ele já consegue perceber ali se ela está edemaciada, se tem algum nódulo presente no local, né? Se esse nódulo estiver grande, ele consegue perceber essa alteração apenas com um toque físico, ok? Não é o único exame, mais para frente a gente vai ver quais são os exames. Então, a gente fizer um corte histológico aqui na tireoide, a gente vai ver que ela é formada por esses folículos, cada região dessa daqui inteira é um folículo. Esse folículo tem uma parte central, que é essa parte colóide. Esse colóide aqui é bastante rico em proteínas e ele é cercado por células foliculares. Essas células foliculares que são responsáveis por produzir o T3 e o T4, né? A tiroxina e a tiiodotironina, que são os hormônios da tireoide. Então, eles regulam o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Além disso, a gente tem aqui, nessa região, as células parafoliculares. Essas células parafoliculares são responsáveis por produzir a calcitonina, que está lá ligada ao metabolismo mineral, inibição da reabsorção óssea. Certo? Então, aqui a gente vê a tireoide, anatomicamente ela parece uma borboleta, ela fica embaixo da nossa laringe,
na frente da nossa traqueia, né? Ela é formada por 2 lóbulos, que são formados por folículos, que são essas regiões inteiras que compreendem a região coloidal mais as células foliculares, onde são produzidos os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, são liberados na corrente sanguínea, então ela é extremamente vascularizada para que esses hormônios caiam na corrente sanguínea. Além do T3 e T4, a tireoide também produz, através das células parafoliculares, a calcitonina, que está ligada ao metabolismo ósseo, ok? Então, a gente vê aqui nessa imagem que para a gente ter o controle da liberação desses hormônios, a gente vai ter a hipófise e o hipotálamo, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, controlando a liberação desses hormônios para a circulação. Certo? Ela precisa de um estímulo hipotalâmico hipofisário para que a tireoide seja estimulada a liberar os hormônios T3 e T4. Então, como é que ocorre esse controle? Né? O hipotálamo, ele precisa ser estimulado para produzir o hormônio liberador de tireotrofina, o TRH. O TRH vai estimular a parte anterior da hipófise. A parte anterior da hipófise vai produzir o TSH, hormônio tireotrófico, que então estimula a tireoide a produzir T3 e T4, que caem na circulação até chegar nos tecidos. Então, para que ocorra o estímulo da tireoide, né, da glândula tireoide para a produção de T3 e T4, eu preciso que o TSH seja liberado pela hipófise. E quem estimula a hipófise? Quem estimula a hipófise é o hipotálamo. Então, a hipófise precisa liberar o TSH, hormônio tireotrófico. O hipotálamo precisa liberar o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. E quando eles são estimulados, eles estimulam a tireoide a liberar o T3 e o T4. Né? Então, professora, então como é que o hipotálamo é estimulado? O hipotálamo é estimulado pelo frio, pela temperatura, por traumas e pelo estresse. Então, o hipotálamo vai ser estimulado, vai produzir TRH, liberar TRH, o hormônio liberador de tireotrofina, que estimula a adenohipófise, a parte anterior da hipófise, a liberar o TSH, que é o hormônio tireotrófico, ou a tireotrofina, que estimula a tireoide. Ok? Então, a tireoide vai ser estimulada para a produção de T4 e T3. Ok? E o próprio T4 e T3, os hormônios da tireoide, são capazes de fazer uma inibição do hipotálamo e da hipófise. Então, se eu tenho muito estímulo no hipotálamo e muito estímulo na hipófise, obviamente eu terei muito estímulo na tireoide. Né? Se eu tenho muita produção de TRH e muita produção de TSH, eu vou ter bastante estímulo na tireoide para que se produza o T4 e o T3. E o excesso de T4 e T3 vão agir inibindo essa produção. Então, eles controlam, é um feedback negativo, né? Eles acabam controlando a produção. Assim é feito o controle normal do nosso corpo, né? Então, a gente tem o estímulo do hipotálamo, que é um estímulo que pode ser externo, como frio, um trauma ou estresse, ou até mesmo um estresse interno, né? E ele estimulado, ele vai liberar o hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular a adenohipófise, a parte anterior da hipófise, a liberar o TSH, o hormônio tireotrófico, ou a tireotrofina, que então estimula a tireoide a produzir T3 e T4, liberar na corrente sanguínea, ok? Então, esses estímulos fazem com que o hipotálamo seja estimulado, libere TRH, estimule a adenohipófise, que libera o TSH e estimula a tireoide, certo? O excesso de iodeto, ele pode inibir a nossa tireoide. E a presença de iodo, a presença fisiológica do iodo, como assim, professora, a presença fisiológica? Aquele iodo que é absorvido da nossa alimentação, principalmente do sal, né? Do sal que a gente usa nos nossos alimentos. Então, ele é
um indutor, né? Ele é um estimulador da tireoide. Ela precisa da presença do iodo, né, fisiológico, para que eu tenha o estímulo da tireoide. O excesso de iodeto pode prejudicar, pode inibir essa tireoide a produzir os hormônios da tireoidianos, né? E a gente tem alguns medicamentos como a dopamina, os glicocorticoides que inibe a adenohipófise. Então, inibindo a adenohipófise, mesmo que o hipotálamo esteja estimulado, a adenohipófise, se ela estiver inibida, eu não tenho a produção de tireotrofina, não tenho o estímulo adequado na tireoide, ok? Então, a gente vê aqui nessa figura como é que ocorre o estímulo, né? O hipotálamo, então, vai ser estimulado, vai passar esse estímulo, que é o TRH, para a nossa hipófise anterior, a parte anterior da hipófise, a adenohipófise, que vai, então, agora ser estimulada pelo TRH e produzir o TSH. Esse TSH agora vai ser liberado, né? Vai ser liberado e vai estimular, cai na circulação e chega até a tireoide. Na tireoide, ele estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Então, ele é absorvido pelas células foliculares e estimula essas células. E aí, as células foliculares vão, então, liberar o T3 e o T4, ok? E a própria produção aqui do T3 e T4, que cai na circulação, serve como uma retroalimentação negativa de inibição da adenohipófise, como também do hipotálamo, ok? Então, o iodo, ele é extremamente importante para a tireoide. Quando a gente fala de tireoide, nós estamos falando dos hormônios tireoidianos que têm na sua composição a presença de íons iodo. Então, o iodo é o principal elemento para a síntese do hormônio tireoidiano. O iodo é ingerido e é reduzido a iodeto no trato digestivo. Então, a gente ingere o iodo na nossa alimentação, vem principalmente do sal de cozinha. Aqui no Brasil é obrigado a ter uma concentração de iodo nesse sal de cozinha para que a gente possa absorver. Ele é reduzido no nosso intestino para iodeto, então ele é absorvido pelo intestino, chega na circulação, chegando até a tireoide. O excesso desse iodeto inibe a tireoide. Então, você não pode ter excesso de iodo, né, na sua alimentação, porque o excesso também inibe a sua tireoide. E a gente tem a tireoglobulina, que é uma glicoproteína que tem aí 660 kilodaltons, que apresenta duas subunidades, tá aqui a tireoglobulina, duas subunidades, expressas apenas na tireoide. Representa de 70% a 80% do conteúdo proteico glandular da tireoide, ok? Então, a tireoglobulina, ela que vai estar ligada aos hormônios tireoidianos, ok? Eles vão ficar ligados a essa globulina. Como é que ocorre a síntese dos hormônios tireoidianos? Então, a tirosina, né, a molécula da tirosina, vai sofrer uma adesão de iodeto e para cada 2 moléculas de tirosina, eu tenho aí 4 iodetos ligados a ela, 4 íons iodo ligados a ela. E isso vai me formar a tiroxina, ou T4, né? Que é formado exatamente por 2 moléculas de tirosina mais 4 moléculas de iodo, né? A tirosina também pode formar a triiodotironina, que é a T3. Por que T3, professora? Porque ela tem 3 moléculas de iodo. Então, são 2 tirosinas ligadas com 3 moléculas de iodo, certo? Então, a gente pode ter a formação dessas duas variações de hormônios tireoidianos. Um com 3 moléculas de iodo, o T3, e outro com 4 moléculas de iodo, o T4. Né? Então, de onde vem o iodo? O iodo, como eu já comentei, vem da nossa alimentação. Principalmente do nosso sal de cozinha, né? O nosso sal iodado, mas os frutos do mar também têm iodo, leite, ovos, peito de peru. Nós podemos fazer a suplementação em alguns medicamentos e contrastes também apresentam iodo.
Qual é a recomendação? É de 150 microgramas por dia para um adulto. Né? Menos do que 50 microgramas por dia vai ter comprometimento da produção dos hormônios tireoidianos. E mais do que 150 gramas pode ter também comprometimento dessa produção. Certo? Então, 60 a 65% do iodo corporal, ele vem de alimentação, do meio externo, certo? Da nossa alimentação. E a gente tem que ter aí 150 miligramas diárias dessa produção. Então, vamos entender aqui como é que ocorre a síntese e a secreção desses hormônios. Então, a gente se alimenta, esse íon iodeto vai ser captado no nosso intestino, ele então vai ser peroxidado e vai ser absorvido num processo que nós chamamos de captação do íon iodeto. Ele é captado, ele vai ser transportado pela síntese da tireoglobulina. A tireoglobulina vai estar sendo produzida aqui. A gente já viu que a tireoglobulina ela transporta os hormônios tireoidianos. Ele vai sofrer, então, esse iodeto vai ser peroxidado, sofre uma iodinação. E esse iodo agora vai estar ligado a moléculas de tirosina. Então, eu tenho a tireoglobulina transportando lá a tirosina, né, a síntese da tireoglobulina. Eu tenho o iodo que sofreu uma captação e uma iodinação para que ele seja colocado, então, complexado, então, às moléculas de tirosina. Agora, as moléculas podem se unir por um processo que nós chamamos de condensação e eu posso ter a formação do T4 ou do T3. Vai depender da quantidade de iodos que se ligaram a essas moléculas de tirosina. Então, esse T4 e o T3 vão ser, então, liberados na nossa circulação, né? A triiodotironina ou a tiroxina, T3 e T4. Qual a diferença, professora? Quantidade de iodo, certo? Sempre que vocês lembrarem de hormônio tireoidiano, vamos lembrar do iodo. Iodo, T3 e T4. O que é T3 e T4? Quantidade de iodo, né? Então, 4 iodos, T4. 3 iodos, T3. Certo? Eles vêm da onde? Da mesma base, da tirosina. Que vem da onde? Que é transportada pela proteína, da tireoglobulina. Então, o iodo vem da alimentação, é absorvido no intestino. A tireoglobulina, nós temos a produção da tireoglobulina através da nossa alimentação, também dos aminoácidos, e do nosso organismo, nós conseguimos produzir a tireoglobulina, que vai ter os resíduos de tirosina, que vai sofrer iodinação com iodo, e depois essas tirosina iodinadas, agora elas vão se condensar para formar aí T3 e T4, ok? Então, ocorre o aprisionamento de uma forma mais detalhada para vocês, né? Então, ocorre um aprisionamento de iodo, né? O transporte do íon iodo através da membrana intestinal, ele vai ser transportado. Depois, esse iodo vai ser transformado em iodeto, né? A organificação, a oxidação, a peroxidação desse iodo. Depois, a incorporação desse iodo nos resíduos de tirosina, na tireoglobulina. Ela vai, então, se ocorrer um acoplamento desses resíduos de tirosina com o iodo, dessas iodotirosinas, elas vão se acoplar e você vai ter uma proteólise, uma quebra da tireoglobulina para liberação da tirosina e a liberação do T3 e T4 na nossa circulação. Então, temos uma fase inicial de captação do iodeto, ele é captado da nossa alimentação, né? Então, ele vai ser captado, o iodo, para ele ser captado, ele tem que ser transformado em iodeto, esse iodeto, então, é absorvido. Eu tenho a tirosina sendo liberada através da tireoglobulina, então, eu sofro uma peroxidação ou uma oxidação desse iodo através da peroxidase, uma tireoperoxidase, né? E aí eu tenho uma iodação dessa tireoglobulina, que agora tem moléculas de iodo, elas vão sofrer aí
a tireoglobulina cheia de moléculas de tirosina, aqui nessa figura, ela se uniu aí às moléculas do iodo, e aí depois você tem tem um incorporamento do iodo, depois você tem uma proteólise dessa tireoglobulina e a liberação da tireoglobulina com o iodo para que você tenha a produção do T3 e D4, ok? E a liberação deles na circulação. Então, essas são as fases de produção. Para que eu preciso, como é que eu consigo produzir hormônio T3 e T4? Eu preciso de ter tireoglobulina, eu preciso de ter iodo. Né, o iodo vindo da alimentação, a tireoglobulina também através dos aminoácidos. Né? Então, a gente precisa desses dois principalmente. Fora isso, eu preciso que sofra o iodo se transforme em iodeto, para ele ser absorvido. Eu preciso que eu tenha peroxidase, tireoperoxidase, para ocorrer a oxidação do iodo. Eu preciso da tioglobulina transportando aí a tirosina, para que essas tirosinas, então, se liguem ao iodo e esse iodo eles consigam formar os hormônios T3 e T4, ok? Então, como é que eles vão ser transportados? Esses hormônios, depois que eles são liberados na nossa circulação, eles são transportados através da albumina. O T4, 5% é transportado através da albumina, o T3 é transportado em 35% pela albumina, 80% do T4 ele é transportado pela TBG, que é uma globulina ligadora de tiroxina, transportadora de tiroxina. Então, ele vai ser transportado por ela, 80%. Com relação ao T3, 38% dele, né, a maior quantidade, vai ser transportado pela TBG também. E nós temos outra proteína, a TBPA, que transporta 15% do T4 e 27% do T3. Então, a principal globulina, né, transportadora aí desses hormônios hidrofóbicos é a TBG, 80% do T4, 38% do T3, e a albumina tem um papel aí pequeno em relação ao T4, 5%, e 35% em relação à albumina. E quais são os fatores que podem alterar a ligação da tiroxina à globulina, né? De ligação de tiroxina. O que é a globulina de ligação à tiroxina? Globulina de ligação à tiroxina, TBG. Então, o aumento da ligação pode ocorrer pela presença de hormônios como estrogênio, de fármacos como metadona, clofibrato, 5-fluoracil, heroína e tamoxifeno. E pode ter diminuído com a utilização de fármacos como glicocorticoides, androgênios, asparaginase, salicilatos, ácido mefenâmico, anticonvulsivantes como a fenitoína, carbamazepina e furosemida. Então, esses são fármacos que podem diminuir essa ligação. Diminuindo essa ligação, você tem uma diminuição do transporte desses hormônios. Mesmo eles sendo produzidos, eles não vão ser transportados, então não vão chegar no local de ação. E você pode ter um aumento desse transporte com alguns outros fármacos. Então, alguns fatores sistêmicos podem alterar essa ligação também. A hepatopatia, porfiria, infecção por HIV ou uma herança genética de alteração da ligação podem aumentar aí a ligação com esses carreadores, né, com esses transportadores plasmáticos. E alguns fatores, como herança genética também, uma alteração genética e doenças agudas e crônicas, outras doenças com sintomas agudos ou crônicos, podem também diminuir a ligação desses hormônios, ok? Então, esses hormônios podem ser alterados quando você tem uma alteração ou a utilização de algum fármaco, pode aumentar ou diminuir, dependendo do fármaco. Então, quando a gente fala desses hormônios tireoidianos, né, que vão ser liberados aí na nossa circulação e vão chegar até os órgãos-alvo, né, os efeitos desses hormônios, a gente tem que lembrar que a tireoide produz 90% de T4. Só 9% é T3. Então, eu tenho 90%, quase a totalidade da produção da tireoide, das células produtoras de hormônios tireoidianos, que são do hormônio T4.
Ah, professora, mas 9% com 90% dá 99%. Os outros 1%. Os outros 1% eu tenho a produção de um hormônio tireoidiano T3, que nós chamamos de T3 reverso. Por que ele é T3 reverso? Porque você tem a troca aí da presença desse iodo nesse carbono aqui, ele vai estar em outro carbono, né? Então, ele vai estar ligado em outro local. Então, esse T3 reverso, ele muitas vezes no nosso exame de dosagem de T3 e T4, ele é contado junto com o T3, né? Não tem alguns exames, se o médico pedir a diferenciação, tem como fazer essa diferenciação, mas existem pessoas que acabam produzindo uma quantidade maior de T3 reverso, e isso acaba impedindo, porque a alteração da localização do iodo aqui interfere em toda a logística de interação com outras moléculas, ok? Então, os efeitos dos hormônios tireoidianos, depois que eles são liberados na nossa circulação, a gente viu que a maioria é liberado o T4, e muitas vezes esse T4, quando ele entra em contato com uma célula onde ele vai ter um alvo, para fazer o seu efeito, ele precisa ser transformado em T3. Professor, então por que o organismo não produz logo o T3 se ele vai ter que transformar o T4 em T3? Porque aí você ia ter um T3 circulante ativo, certo? A gente tem uma menor quantidade de T3 ativo circulando no nosso organismo e uma maior quantidade de T4. O T4, ele precisa sofrer uma desiodação, né, desse anel externo para que ele se transforme em T3. Então, ele sofre uma desiodação, ele perde esse iodo aqui, certo? E ele agora é o T3. Para que ele consiga, então, entrar na célula-alvo e, então, alterar a expressão de algum gene-alvo para que tenha alteração na síntese proteica. Então, quais são os efeitos dos hormônios tireoidianos? Até agora a gente falou como eles são produzidos, quem estimula, como é que faz, mas quais são os efeitos desses hormônios? Então, eles regulam o crescimento e a maturação de vários tecidos. Eles aumentam o metabolismo basal de alguns tecidos. Então, eles têm atividades oxidativas, atividades no metabolismo do nosso corpo, metabolismo basal, ok? Então, os hormônios tireoidianos têm importância no crescimento, no desenvolvimento normal das nossas células, do nosso organismo, no controle da temperatura corporal e no nosso metabolismo energético, no gasto de energia do nosso organismo. Isso tudo se a gente pode pensar de uma forma basal para a sobrevivência do ser humano, ok? Então, eles são sintetizados a partir do iodo. Como eu já falei para vocês, 90% dessa produção é de T4, e esse T4, né, quando ele vai entrar na célula, ele tem que sofrer uma desiodação e se transforma em T3. 10% é T3, sendo 1% do T3 reverso, né? Então, por que não produz logo o T3, professora, e produz T4? Porque o T3 ele é 3 vezes mais ativo que o T4. Então, a gente teria um hormônio circulante no nosso sangue, nossa circulação, 3 vezes mais ativo. Isso poderia dar algumas interferências de interações que a gente não quisesse que acontecesse. Então, ele é produzido na forma de T4, e esse T4, quando precisa interagir com uma célula-alvo, ele sofre uma desionidação e ele se transforma em T3. E esse T3, sim, vai fazer alteração no nosso DNA para a síntese proteica, ok? Então, a gente tem a necessidade do iodo, né, como a gente já falou também, de mínimo 150 microgramas por dia, e a utilização do iodo pela tireoide, ela chega a ser de 70 a 80 microgramas por dia. Então, mais de 50% do iodo que a gente consome, ele é utilizado pela nossa tireoide no dia a dia, em um dia, ok? Então, como é o metabolismo dessa ação hormonal? Né? Nós temos um receptor intracelular de T3, então, ou o T3 ou o T4, ele chega no tecido-alvo,
né? Nós temos os receptores, se for o T4, ele tem que sofrer uma desionidação, se transformar em T3. Então, ele vai interagir, ele vai entrar na célula e vai interagir com o receptor intracelular. Esse receptor intracelular vai alterar o RNA, a ação da polimerase 2, RNA polimerase 2, e a gente vai ter aí um estímulo para a produção de RNA mensageiro que vai dar numa síntese proteica. Okay? Então, onde estão esses receptores de T3? Nós temos receptores de T3 na hipófise, no fígado, nos rins, no coração, no pulmão, nos músculos esqueléticos, no intestino e no nosso cérebro, no nosso hipotálamo. Então, nós temos aí a localização desses receptores intracelulares de T3, principalmente nessas regiões. Lembrando que, se for o T3, que é só 9% do que é produzido, ele interage, né? Ele entra na célula e ele interage nos receptores intracelulares de T3, alterando aí, aumentando a ação da RNA polimerase 2, que vai fazer com que mais RNA mensageiro seja produzido, mais síntese proteica ocorra. Se for o T4, ele tem que sofrer uma desionidação e se transformar em T3 para que essa ação aconteça. Então, ele vai interagir com o receptor e ele vai fazer com uma alteração aí no núcleo dessa célula. Depois que ele sofre a deionização, se for o T4, esse T3 agora interage com o receptor nuclear, né, um receptor intracelular, que vai então aumentar a RNA, a ação da RNA polimerase 2, que vai então aumentar a produção de RNA mensageiro, que aumenta a síntese de proteínas e hormônios. Então, quais são os efeitos dele extracelulares? Aumenta a ação de mitocôndrias, aumenta a ação de enzimas respiratórias, aumenta sódio, potássio, a bomba de sódio, potássio, TPase, aumenta outras enzimas, então aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o nosso metabolismo. Então, os nossos hormônios tireoidianos, eles são responsáveis pelo nosso metabolismo basal. Então, eles têm ação nos ossos, no sistema nervoso central para o crescimento e desenvolvimento normal desses órgãos, aumenta o consumo da ventilação e o consumo de oxigênio e CO2, a liberação de CO2 aqui nos nossos pulmões, aumenta o nosso débito cardíaco no nosso coração e aumenta a liberação de ureia e a nossa função renal. Então, são funções básicas do nosso organismo que são controladas pela ação de hormônios tireoidianos, T3 ou T4, que agem diretamente no nosso núcleo, agindo aí no nosso DNA. Ok? Então, nós temos o T3 e o T4 interagindo nesse receptor nuclear, que vai ter um resultado direto na transcrição do DNA, produção de RNA mensageiro e síntese proteica. Ok? Então, o hormônio T4, como a gente já disse, é 90% produzido na tireoide, é o do T4. O T3, que é o mais ativo, ele é 3 vezes mais ativo que o T4. O T4 se transforma por uma desionidação em T3 e eles têm como ação aí regulação da expressão gênica. Então, ele vai agir aí regulando essa expressão gênica, como? Através de uma enzima málica, ele age em outras enzimas, né, e controla a liberação de outros hormônios, né, a regulação gênica de outros hormônios. E os efeitos biológicos são crescimento, desenvolvimento e metabolismo basal, né, dos nossos órgãos. Então, a ação desses hormônios nos nossos sistemas a gente vai ver a partir de agora. Então, com o que a gente observa da ação desses hormônios, né, sobre os receptores, né? Então, no metabolismo ele vai influenciar no que nós chamamos de ativação de ciclos fúteis, que estimula o aumento da temperatura corporal. Ele é considerado calorigênese, né, calorigênico, que ele aumenta a nossa temperatura corporal. Esse ciclo calorigênico, que é um ciclo onde você vai manter essa temperatura corporal em 36 graus, sempre elevado. Né? Então, ele ativa, né, a síntese e degradação de lipídios, a neoglicogênese e a glicogenólise, a síntese e degradação de proteínas e o ciclo core.
Os efeitos têm efeitos diretos sobre a bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio e a TPase miofibrilar. Então, eles trabalham, tem uma ação direta aí, aumentando a nossa temperatura corporal. Já no sistema nervoso, ele vai ter uma ação diferente. Depende aí do período que o sistema nervoso está. No período embrionário, ele vai ser responsável pela multiplicação celular, sinaptogênese, mielinização e vascularização. Já na fase adulta, ele faz a manutenção dos processos cognitivos e da circulação. Então, nós temos os hormônios tireoidianos atuando tanto na fase embrionária como na fase adulta. No nosso sistema cardiovascular, nós temos efeitos diretos, né, como a gente já viu, que aumenta o débito cardíaco, mas aumenta também frequência cardíaca, força e velocidade de contração do coração. E um efeito indireto é aumentar a presença de receptores beta-adrenérgicos. Então, ele tem uma potencialização dos efeitos de catecolaminas e causa uma vasodilatação periférica. Então, um efeito indireto que é causado pelos hormônios tireoidianos. No nosso sistema respiratório, também no período fetal, ele tem uma ação como surfactante. E na fase adulta, ele mantém a frequência respiratória, como a gente já viu, e o volume da corrente, o efeito reflexo do nosso pulmão. Então, nós temos aí agindo no sistema respiratório também, sistema respiratório, cardiovascular, sistema nervoso e no nosso sistema muscular. Então, ele é responsável pelo estímulo de turnover proteico, né? Renovação proteica. Então, o eutiroidismo, que é o predomínio da síntese, e o hipertiroidismo, que é o predomínio do catabolismo, né, são alterações aí que vão alterar esse turnover proteico. E eles são responsáveis também pela diferenciação da fibra muscular. Então, aqui no sistema muscular, como ele promove um turnover proteico, né? Um turnover é renovação celular. Para que eu tenha renovação, eu tenho morte e novas células sendo produzidas, né? Novas proteínas morrendo e proteínas sendo produzidas. No eutiroidismo, eu vou ter o predomínio da síntese. E no hipertiroidismo, nós vamos ter o predomínio do catabolismo nesse turnover proteico, ok? Então, a ação no sistema músculo-esquelético. Então, o T3 e o T4, eles vão estimular aí a velocidade de contração muscular e o relaxamento. Então, você tem aí uma alteração da velocidade de contração muscular e relaxamento. E estimula o metabolismo ósseo, especialmente a reabsorção óssea. Então, causando aí osteopenia. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a ação desses hormônios tireoidianos nos receptores ósseos. Então, a gente tem um efeito indireto do T3 e um efeito direto do T3. O T3, como efeito indireto, ele vai alterar aqui a diferenciação dos osteoclastos, interferindo na mineralização desse osso, né? Então, ele vai causar uma diminuição dessa mineralização. E ele tem um efeito direto na proliferação e diferenciação dos osteoblastos. Então, o T3, ele diminui a mineralização, como ele estimula a proliferação. Ele tem um efeito de reciclagem óssea, né, de renovação óssea. Então, ele vai ajudar aí a renovação óssea. As pessoas que têm hipertiroidismo, elas têm tendência a ter osteopenia, né, e osteoporose, por causa desse efeito da diferenciação dos osteoclastos. Ok? Então, aqui nós temos o efeito, né, resumindo aqui o que a gente já olhou, o efeito dos hormônios tireoidianos no aparelho cardiovascular, a gente já viu, aumenta a frequência cardíaca, gasto cardíaco, pressão arterial, fluxo sanguíneo, débito cardíaco. No sistema nervoso, aumenta a atividade cognitiva funcional do cérebro, já no cérebro adulto, né? A gente viu que no período embrionário ele também é importante. A gente tem no aparelho digestivo aumento do apetite e da secreção de suco gástrico, aumento da motilidade intestinal. No aparelho respiratório, aumento da frequência respiratória e profundidade das
inspirações, né? Então, ele mexe com os nossos sistemas nervoso, cardiovascular, digestivo, respiratório, muscular, músculo-esquelético. A gente viu a ação dos hormônios tireoidianos. Como é que nós fazemos a avaliação clínica da função da tireoide? Né? Então, nós podemos fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos e tem o exame clínico da palpação, que eu falei lá no início da aula, onde o médico vai palpar a sua tireoide, que a gente já viu que ela é formada por folículos, então são como se fossem grânulos, e ele vai ver alterações de tamanho e de consistência. E a presença de um fremito, a presença de alguma alteração na anatomia, né? Algum nódulo, alguma outra alteração na anatomia aí dessa tireoide. Além disso, o médico vai analisar os sintomas desse paciente, se ele está tendo algumas reclamações, como aumento da temperatura corporal, aumento de peso, aumento de apetite, aumento da frequência urinária, alguns sintomas, e ele vai fazer primeiro essa história clínica do paciente, depois o exame de palpação da tireoide, e depois ele pede um exame para a dosagem dos hormônios tireoidianos, assim como a dosagem do TSH. A gente viu que o TSH é produzido lá pela hipófise, pela adenohipófise. Então, a primeira aproximação diagnóstica frente à suspeita de alteração da tireoide é o TSH e o T4 livre. Por quê, professor? A gente viu que o T4 é 90% da produção. Então, se o T4 livre estiver muito abaixo dos valores normais, isso quer dizer que essa tireoide está insuficiente na produção. Ou se estiver muito acima, isso quer dizer que essa tireoide está produzindo esse hormônio de uma forma exagerada. E o TSH permite avaliar o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, né? Então, a gente vai ter uma concentração, verificar a concentração desse TSH, se ela está normal, de acordo com o valor de referência, de 0,5 unidades por litro, né? E aí você vai ter uma noção se ela está sendo hiperestimulada ou não, certo? E aí a gente tem também a presença de anticorpos antitireoidianos, da antitireoperoxidase. A gente viu que a tireoperoxidase é importante numa fase de peroxidação da tirosina para que eu tenha a incorporação do iodo da forma correta. Então, ele pode olhar o anticorpo anti-tireoglobulina para ver se você vai tá tendo algum anticorpo contra a sua tireoglobulina, impedindo que a tirosina possa ser transportada. Pode ver anticorpos anti-receptores TSH, né? Então, eles associam-se, esses anticorpos, eles se associam com a tireoide, né, com uma doença autoimunológica, a doença de Hashimoto, e os anticorpos antirreceptores de TSH associam-se com hipertiroidismo, né, em paciente com doença de Graves, ok? Então, esses exames vão dar uma noção de como está a produção pela tireoide, como está o nosso eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e se nós estamos desenvolvendo alguma doença autoimune, doença de Hashimoto e a doença de Graves. Os exames de avaliação da função da tireoide, a gente pode fazer a ultrassonografia para verificação aí dos lóbulos, dos folículos, como é que tá. Pode ser feita uma punção da tireoide, caso se verifique algum nódulo, alguma massa, alguma calcificação nessa tireoide. Pode ser feita uma tomografia computadorizada, que também vai avaliar a extensão de neoplasias tireoidianas ou do bócio. Né? Então, você tem que fazer essa tomografia para verificar aí o que há de calcificação, de nódulos. E nós temos a gammagrafia, que permite conhecer a funcionalidade dos nódulos da tireoide. Então, nós temos esses 3 exames, que são exames já para casos onde você tem alterações graves de produção de massa não identificada, de calcificações, de nódulos, e você consegue verificar através, além dos exames de sangue, o exame clínico dos sintomas desse paciente, você consegue ainda fazer esses exames mais profundos.
ok? Então a gente termina por aqui essa primeira aula sobre a tireoide, né, a função endócrina da tireoide, estendendo aí a fisiopatologia, mais a parte fisiológica, como é que funciona a nossa tireoide, como é que ela libera os hormônios, onde vai interagir, quando ocorre uma alteração, né, o que que acontece. E agora a gente vai passar no próximo vídeo para ver a alteração de hipertiroidismo e depois hipotiroidismo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode me mandar e-mail, pode deixar nos comentários. E-mail é nomundodafarmacologia@gmail.com. Se vocês tiverem gostado, dê um like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal que vocês vão estar sempre recebendo as notificações quando tiver vídeo novo, ok? Até mais, muito obrigada, gente. Bons estudos!